once again. Irmãos, é com muita alegria que eu saúdo vocês na paz do Senhor. Quero nessa noite externar minha gratidão ao nosso Deus por essa oportunidade, depois de tanta coisa que aconteceu no Brasil, essa oportunidade de estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo os hinos do Senhor. Isso traz uma alegria e um conforto para o nosso coração, não é verdade, irmãos? Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Geraldo, juntamente com a sua equipe de missões, nosso irmão Elton, seu filho, sua esposa, um casal que Deus tem colocado no nosso coração. Deus já deu também a oportunidade da gente trabalhar junto, em departamentos, e tudo seja para a honra e a glória e o louvor do nosso Deus. O Evangelho de Jesus escreveu Mateus, capítulo 8. É bem verdade que é o culto de adoração ao nosso Deus, mas na direção do DEPEN, não é verdade? Culto de missões. Glória a Jesus. Mateus capítulo 8 e o verso 1, o 2º, o 3º e o 4º. Diz assim a palavra de Deus. Encontrados, irmão? Glória a Deus. Todo mundo aqui já confessa Jesus de Nazaré como o único suficiente do Salvador da nossa vida? Capítulo 8, verso 1. E, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Meus irmãos, glória a Deus. O salmista Davi, do capítulo 5 e o verso 3, ou é o capítulo 3 e o verso 5, Davi, ele disse: eu deitei, eu dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, você e eu dormiu e acordou, porque o Senhor sustentou. Então, quem sustenta a igreja, aleluia, é o Senhor. Quem sustenta seu ministério é o Senhor. Quem sustenta a sua família é o Senhor. Quem sustenta os seus filhos é o Senhor. Por isso que nessa noite, com muita alegria, devemos adorar a Deus, porque Ele tem nos sustentado. Aleluia. Você passou pela pandemia porque o Senhor sustentou. A tempestade se levantou, o vento veio para derrubar, mas você passou porque o Senhor sustentou. Aleluia. O seu negócio está dando certo, é porque o Senhor sustentou.
Senhor, sua família não saiu da presença do Senhor, é porque o Senhor sustenta. Quem sustenta é o Senhor, não é o dinheiro, aleluia, não é a força, aleluia, não é, aleluia, a sociedade, não. Quem sustenta é o Senhor. Davi podia até dizer: quem me sustenta é os meus exércitos, quem me sustenta é o ouro, é a prata, quem me sustenta é a cadeira que eu sento. Não, Davi, com muita humildade, ele disse: quem me sustenta é o Senhor. Por isso que ele foi chamado segundo o coração de Deus, porque Davi tinha convicção que as batalhas, oh glória, está descendo do céu, as batalhas que nós enfrentamos, quem sustenta é o Senhor. Você passou pela batalha, passou pela muralha, o mar se abriu, é porque o Senhor está no controle, sustentando. Irmão, nesse capítulo 8, Jesus, ele começa no capítulo 7, dando um sermão, conversando com o povo, orientando o povo e pregando para o povo através dos sermões que Jesus gostava de orientar a população, ou seja, a multidão, os discípulos. Jesus está no monte, no capítulo 7, e Jesus está falando para as pessoas dos dois caminhos. Jesus, ele para e olha para o povo e diz: olha, tem um caminho largo, um caminho bastante largo, que é o caminho da perdição, o caminho do engano, é o caminho do Egito, é o caminho que as pessoas estão entrando e muitas das vezes não tem volta, porque esse caminho só vai aprender a mentir, esse caminho só vai aprender bebedeira, a prostituição. Esse caminho é um caminho largo, um caminho de perdição, mas tem outro caminho, que é o caminho estreito, apertado, mas é um caminho que você vai chorar, é um caminho que você vai perder muitas coisas, mas lá no final deste caminho você vai encontrar a salvação, porque nesse caminho estreito a minha presença está com vocês. Era o que Jesus estava orientando esse povo, aleluia. Mas eu quero, no capítulo 8, quando Jesus ele desce do monte, logo após que Jesus desce do monte, quem vai aparecer perto de Jesus? Um leproso. A Bíblia não relata o nome dessa pessoa, a Bíblia não fala se essa pessoa tinha família. A Bíblia só diz que este moço, que não tem nome, se aproxima de Jesus. Para esse homem se aproximar de Jesus, ele tinha certeza e a convicção que Jesus podia curar ele, que Jesus tinha uma solução, que Jesus tinha uma saída. Esse moço já estava excluído da sociedade, já tinha sido tirado da cidade. Este homem estava leproso. Nesta época, tinha um lugar por nome leprosário, que aonde ficava os leprosos. A Bíblia não diz o tanto de leproso que ficava nesse leprosário, mas esse homem estava nesse leprosário. A doença era tão grave que a história diz que a lepra tomava conta do seu corpo. Este homem era cometido de lepra, que o seu nariz era desmanchado, porque a lepra comia o nariz, os lábios, os dedos,
e o mau cheiro saía. Aonde que esse homem passava, ele tinha que gritar: imundo eu sou, imundo eu sou. Ninguém se aproximava deste homem. Fazia muito tempo que este homem não tinha contato físico, aleluia, com alguém da cidade ou da família. Fazia muito tempo que esse homem não sabia o que era sair, se divertir. Esse homem estava excluído da sociedade, aleluia. A lei religiosa condenava este homem. Pensava que naquela época todos aqueles que tinham lepra, a religião religiosa pensava que eles tinham pecado contra Deus, mas não, era uma lepra que espalhava nesse tempo. Oh glória, bendito seja, como se fosse no dia de hoje a dengue, a AIDS, ou posso também dizer o crack, as drogas. É uma lepra. Cada lepra tem um significado diferente, uma reação diferente. Por exemplo, um caba drogado, aleluia, ele não tem como contaminar tocando, mas ele conversando, ele pode induzir ainda mais um jovem a usar uma droga. E quando ele usa uma droga, aleluia, nunca mais ele consegue parar. Aleluia. Só tem uma pessoa que faz a pessoa parar de usar droga, que ajuda a pessoa a parar de usar droga. Aleluia. Está escrito no capítulo 8 de João e o versículo 32: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Só a palavra que pode libertar uma pessoa de uma lepra, de uma doença, de uma enfermidade. Oh glória, aleluia. Um caso isolado pode até acontecer de uma pessoa sair de uma certa situação sem precisar de aceitar Jesus. Aleluia. Vamos dizer, um vício de um cigarro. Tem pessoas que saem do vício sem precisar de Jesus. Mas no meu caso, que eu passei 10 anos fumando crack, eu só consegui sair através da palavra que liberta um homem. Minha mãe tentou me ajudar, minha esposa tentou me ajudar, o dinheiro tentou me ajudar, os médicos tentou me ajudar, a clínica tentou me ajudar, mas nenhum teve o êxito de mim, de ser liberto. Mas quando eu levantei a mão para Jesus, as coisas mudaram. Por isso que esse leproso escutou falar de Jesus, porque Jesus estava no monte, e quando Jesus parava para pregar, as multidões cercavam Jesus. Era muita gente, era muita zoada. Uns iam para criticar, mas outros iam para adorar. É como eu e você viemos para a casa do Senhor para adorar a quem? A Jesus de Nazaré. Então logo eu percebo que esse leproso ouviu falar de Jesus. Quando Jesus estava no monte e descendo do monte, ele aproveitou a oportunidade que possivelmente podia ser a última oportunidade deste homem. Jesus, um certo dia, ia para Jerusalém, que era o último dia dele na terra. Então Jesus, ele vai passar por dentro de Jericó. E por dentro de Jericó, Jesus sabia que era a única vez que ele ia passar. E Jesus sabia que dentro de Jericó e fora de Jericó existia muitas pessoas que precisavam de mudança e de libertação de vida. Lá vai Jesus para Jerusalém. Quando Jesus vai passando, quem está na beira do caminho?
um cego, Bartimeu, não é o cego de nascença, é um cego que ele ficou cego, isso é outra história, por causa do pai. Então aquele cego, ele não via, mas escutava. E quando ele escutou que Jesus de Nazaré ia passando, ele disse, a Bíblia não fala, mas eu posso entender que ele disse, essa oportunidade eu não vou deixar passar. Não tenho visão, mas tenho a minha boca e vou gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Oh glória, você pode até pensar, aleluia, porque muitas das vezes demora, mas o seu clamor neste lugar, quando você diz, Jesus, tenha misericórdia do meu filho, oh glória, vai lá no céu, no ouvido de Jesus, e Jesus olha e diz, na hora certa eu vou ter misericórdia e vou libertar seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, a sua família. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo há um tempo determinado debaixo do céu. O meu tempo não é o tempo de Deus, o seu tempo não é o tempo de Deus, e o tempo de Deus é perfeito e agradável. Na hora certa vai chegar. Então esse leproso aproveitou uma oportunidade, se aproximou de quem? De Jesus. Eu tentei entender e pedi o Espírito Santo, para o Espírito Santo fazer eu entender como que esse leproso saiu do leprosário, que não podia sair, para se aproximar de Jesus. Ele não podia sair, ele não podia estar no meio da sociedade, mas esse homem conseguiu se aproximar de Jesus. Aí Jesus, ele fez eu entender, ou seja, eu lembrar, no capítulo 7 e no verso 36, a Bíblia vai dizer que um fariseu convida Jesus para jantar ou almoçar na sua residência, e uma mulher pecador não pode se aproximar, aleluia, dos judeus. Pecador é pecadora para eles, aleluia, mas essa mulher conseguiu se aproximar, oh glória, dos pés de Jesus. E essa mulher tomou 3 atitudes que Jesus fez entender que o mais importante que estava na festa ali não era nem ele, era aquela mulher, aleluia, porque aquela mulher chorou e xingou, aleluia, ungiu e beijou, aleluia. Era o que os fariseus não fez com Jesus. Aquela mulher, meu Deus, eu queria entender, porque Jesus, ele andava com uma sandália, sim ou não? Num deserto, no sol, poeira. Jesus, quando chegou, automaticamente era para trazer uma bacia para lavar os pés do mestre. Ele deu esse ensino, aleluia, quando ele lavou os pés dos discípulos. Mas quando ele chegou, ninguém fez isso por ele. Então Jesus sentou. Os pés de Jesus estavam sujos, sim ou não? Estava. E como que aquela mulher com tanta humildade, aleluia, chega perto de Jesus, vai beijar, vai chorar, vai enxugar, vai ungir? Irmão, é coisa grande. Quando nós se ajoelhamos nos pés de Jesus, o milagre acontece. O milagre acontece. Então Deus, ele fez eu entender que do jeito que essa mulher se entrou dentro da residência, chegou perto de Jesus, tocou em Jesus que não podia, aleluia, e porque o leproso não podia chegar próximo a Jesus. Então o leproso, ele foi se ajeitar, ele se arrumou, ou seja, botou um lençol, cobriu a sua face, deixou só os olhos por lá de fora, e se aproximou de Jesus. Logo de quem? Do maior missionário que a terra pode ter,
que a terra teve, Jesus de Nazaré. Ele partiu, mas deixou um conosco, que também é igual a ele, que é o Espírito Santo. O maior missionário se chama Jesus de Nazaré, aleluia. Então ele sabia que Jesus podia resolver o seu problema. O que me chama a atenção, que quando ele vai soltar, porque ele não pediu. Você pode ler no capítulo 8, ele não pediu primeiro, ele primeiro adorou. Oh glória! A sua adoração tem poder. Deus gosta quando a igreja adora. Adora no louvor, adora no glória, adora na aleluia, adora fazendo missões, adora evangelizando, adora orando, adoração das quatro paredes. Jesus gosta. Então primeiro ele adorou, para depois pedir. E quando ele pediu, o que eu acho lindo aqui que Jesus fez, aleluia, é culto de missões. Sabe o que Jesus fez? Estendeu as mãos, igreja. Tem muitas vidas lá fora precisando que a igreja estenda as mãos, aleluia. Eu não estou falando em dinheiro, não. Estenda as suas mãos para orar, estenda a sua mão para liberar uma palavra profética, estenda as tuas mãos para falar, aleluia, de Jesus. Estenda as tuas mãos para pregar as boas novas de salvação. Jesus vai estender as mãos para aquele moço, e não podia, mas a Bíblia diz, a Bíblia diz, capítulo 19 e versículo 10 de Lucas, está escrito: o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então esse homem, eu e muitos aqui dentro estava perdido, mas Jesus veio salvar, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Estendeu as mãos. Irmãos, esse moço aqui fazia muito tempo que ele não via uma mão sendo estendida para ele. Por quê? Porque leproso ele estava, não podia tocar nele. Se tocasse no leproso, oh glória, o sacerdote vinha, examinava, e se fosse constatado que estava com lepra, ia para o leprosário. Então não podia tocar, mas Jesus estendeu. E quando Jesus estende as mãos, a Bíblia não diz, mas eu posso entender que Jesus estendendo as mãos para aquele moço, pastor Geraldo, ele estava valorizando aquele moço como muitos não valorizavam. Jesus estendendo as mãos, dizendo para aquele moço: você tem valor, eu te amo, eu vou curar você, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua vida, eu vou tirar essa lepra da sua vida. Era isso que Jesus estava dizendo através desse gesto. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Sabia, igreja, você sabia que muitas das vezes através de um gesto seu, aleluia, o nome de Jesus é glorificado. Você não pode ver hoje, mas você pode ver amanhã, aleluia, porque através do seu gesto, porque nós, a Bíblia diz que nós somos sal da terra e a luz do mundo. A Bíblia diz que nós somos o templo, a morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo faz o quê? Ele convence o homem de todo o pecado. Então quando Jesus estendeu as mãos, quando eu e você, oh, irmãos, eu estava pregando numa cruzada aqui nesse semáforo, aqui na João Hélio, estava pregando numa cruzada, e quando eu vejo um moço lá no outro lado da rua, assim lá, longe, e aquele moço eu queria lembrar dele, e não conseguia.
E quando eu fiz uma oração, aquele moço vinha chorando. E ele disse assim: irmão Flávio, olha, irmão. E fazia tempo isso, eu não lembrava mais desse rapaz. Ele disse: irmão Flávio, o senhor está lembrado de mim? Eu falei assim: não, abençoado. Se lembra naquela vez, lá dentro do pátio de Alcaçuz, nessa época, a gente ficava no pátio com os presos. Hoje não, hoje é diferente. Que o senhor veio me dar um abraço e disse no meu ouvido: Jesus te ama, quer mudar a sua história. Eu estou aqui, vim aqui para receber essa oração, mas eu estou aqui. Deus restituiu a minha família, estou trabalhando, estou caminhando, e o nome de Jesus foi glorificado através de um abraço e uma palavra. Aleluia. Muitas das vezes nós pensamos que Jesus não usa a gente, mas usa, irmãos. Usa num abraço, num aperto de mão, num telefonema. Muitas das vezes eu estou angustiado com algumas coisas, aí minha esposa diz: Deus ainda permanece o mesmo. Aquilo que ainda não fez, Ele não fez, mas Ele vai fazer. Irmão, estamos angustiados, eu ligo o telefone, libero um hino, aleluia, minha alma enche, porque nós temos que se lembrar da onde que Jesus nos tirou. E a tempestade, ela não vem para ficar, ela vem e passa. Aprenda isso. Nada que acontece na nossa vida não é permanente, ela vem e passa. Esse leproso teve a oportunidade, aproveitou a oportunidade, conversou, adorou o mestre, conversou com o mestre estendeu as mãos. Outra coisa que eu aprendo aqui, igreja: Jesus, no capítulo 7, versículo 11, Jesus entra numa cidade por nome Naí. E para Jesus trazer a vida daquele moço de volta, a Bíblia diz que ele tocou no esquife para trazer a vida daquele moço de volta. A Bíblia diz que Jesus estava indo para a casa de Jário. No meio do caminho, uma mulher que tinha 12 anos, sofrendo de uma enfermidade, ela teve que tocar na orla de Jesus. Sim ou não? Mas aqui, o leproso não tocou em Jesus. Foi Jesus que estendeu as mãos e disse: eu vou te curar e te libertar, e o nome do Pai vai ser glorificado. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Jesus tem muitas maneiras de trabalhar através da sua vida. Aleluia. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Deus me usa no louvor, me usa na oração da libertação, na oração da cura, me usa no evangelismo, me usa na pregação. Eu não sei, mas Jesus, Ele tem várias maneiras de trabalhar na sua vida e na minha vida. Olha aí, Jesus estava na cidade da sinagoga, capítulo 10 e o verso 13 de Lucas. Jesus estava numa cidade por nome sinagoga. É uma reunião de pessoas. Entra uma mulher que fazia 18 anos que esta mulher, irmão Elton, andava encurvada. 18 anos que essa mulher só olhava para o chão. E quando ela entra, como se fosse aqui a sinagoga, aonde que Elton está entrando ali, Jesus, ele vê e lê o coração daquela mulher. Jesus não precisou de tocar, não. Jesus não precisou de abraçar, não. Jesus mesmo, da onde que ele estava, ele liberou uma palavra profética que disse: livre está da sua enfermidade. Esse capítulo, a Bíblia diz que era um demônio que estava na coluna dela, porque tem coisas, irmãos, que é para mim e para você fazer, mas tem coisa que só Jesus faz. Aleluia. Então não sei o que você vem pedindo, mas que Jesus, ele tem várias maneiras para trabalhar nas nossas vidas. Ele tem. Então quando Jesus estendeu as mãos e o leproso disse: se o Senhor quiser
mudar minha história, me curar, me livrar, me libertar, o Senhor faz. Porque eu sou um pecador. Não está na Bíblia. Eu sou um pecador, mas o Senhor é o Senhor. Eu sou um pecador, mas o Senhor é grande. Eu sou pecador, mas o poder está nas suas mãos. Eu sou um pecador, mas o Senhor é o Filho de Deus. Então me ajuda. Aí Jesus, livre está da sua lepra. Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus está estendendo as suas mãos nessa noite, lá para o seu lar, lá para o seu lar, lá para a sua rua, para a sua família. Ele está estendendo e está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando. O demônio pensa que vai acabar com a história do seu filho, da sua filha. Não, a última palavra ainda não saiu da boca do Senhor. Na hora certa ele vai chegar e vai acontecer. Fica com essa palavra em nome de Jesus, amém.